Café da manhã é um tema muito polêmico no emagrecimento. Por quê? Tomar ou não tomar café da manhã para ficar magra? E esta pergunta muitas vezes te deixa confusa. Qual a melhor opção para ficar magra? Tomar café da manhã ou fazer um jejum até o almoço? E a resposta é: não existe uma regra quando nós estamos falando de seres humanos completamente diferentes um do outro. Nós todos somos seres humanos, mas nós temos a nossa individualidade biológica. Nós falamos muito de genética e da epigenética. A genética é a carga que nós recebemos dos nossos antepassados. A epigenética é a cultura que muitas vezes também recebemos dos nossos familiares. A epigenética são os costumes, os hábitos que podem ser transformados através das suas atitudes. Já a genética é algo que dificilmente a gente pode mudar. A gente já traz isso dentro do nosso DNA. Independente da sua genética, a epigenética é o que muda o seu jogo. São os hábitos de vida que você leva durante toda a sua trajetória que fazem toda a diferença no seu resultado. Isso é a individualidade biológica. Muito da fome noturna, que é muito comum, as pessoas terem muita fome à noite, vem de um café da manhã pobre. O café da manhã determina como você se sente, como você vai se sentir à noite. O outro ponto é você comer sem fome. Então não é certo fazer jejuns prolongados, sentindo fome, sentindo aquele vazio no estômago, sofrendo para fazer o jejum. E também não é obrigatório você tomar o café da manhã, depende do seu nível de fome. Porém, tome muito cuidado quem pula café da manhã. Se você pula o café da manhã, normalmente você vai exagerar à noite. Então, mesmo que você não tenha apetite, se você observar que o seu ponto de sabotagem na alimentação está sendo café da tarde e noite, comece a se alimentar bem de manhã, mesmo não estando com tanta fome. Porque aí você vai equilibrar o seu dia e não ter tanta fome à noite, certo? O alimento que nós usamos muito no café da manhã é o pão. Quem não ama um pãozinho? E quando o assunto é pão, meu Deus, dentro da nutrição nós temos várias questões, né? Pode o pão integral? É melhor o pão do que a tapioca? Qual é melhor, Nutri? O pão francês, a tapioca, o pão integral, o biscoitinho de polvilho, a bolachinha água e sal? São muitas opções. Ou eu tenho que comprar aquela bolachinha fitness. Qual é a melhor opção quando o assunto é pão, que é o item mais usado no café da manhã? Quando o assunto é pão, a nossa cultura fala muito forte. E se você souber, se a gente souber o que estamos comendo, nós podemos utilizar até mesmo os pães dentro de uma alimentação para o emagrecimento. Quando nós falamos em pães, bolachas, nós falamos em fontes de carboidrato, que é o macronutriente mais abundante nos pães, bolachas, macarrão, não é mesmo? Mas existem, né, melhores e piores. E existem também uma questão de trocar 6 por meia dúzia. Sobre pães e emagrecimento, você tem que entender que carboidrato não é vilão do emagrecimento. Mas quando nós falamos em carboidrato, que é um macronutriente energético, nós precisamos entender que tipo de carboidrato e qual o índice glicêmico da refeição que você vai comer esse pão. Como assim, Nutri? O que é índice glicêmico? Índice glicêmico para emagrecer é o que você precisa saber. O índice glicêmico nada mais é que a medida que avalia a velocidade com que o carboidrato é absorvido dentro do seu organismo. O quão rapidamente aumenta os níveis de açúcar, glicose, no seu sangue. A escala de índice glicêmico varia de 0
a 100. Existem alimentos de baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico e alto índice glicêmico. Para um café da manhã emagrecer você, ele tem que ser de médio índice glicêmico para baixo. Se o seu café da manhã tiver alto índice glicêmico, ele vai te engordar. Se ele tiver médio e baixo, ele vai te emagrecer. Por exemplo, é completamente diferente você comer um pão e um pão com ovo. É completamente diferente você comer um cuscuz com ovos mexidos. A combinação fica diferente. Outro ponto fundamental para o café da manhã é a hidratação. Ao acordarmos, estamos desidratados. Água em jejum é um detox natural. Limpa o intestino, melhora a sua imunidade, reduz sua fome e ajuda no processo de emagrecimento. Café da manhã, que realmente é a melhor opção do emagrecimento, tem, antes de mais nada, um copo de água em jejum. E depois, sim, uma fonte de carboidrato que, no meu ponto de vista, seria muito melhor você escolher uma mandioca, uma batata doce, o inhame, que são ótimas fontes de carboidratos e são tubérculos. Ah, Nutri, mas pelo amor de Deus, vai dar muito trabalho ficar cozinhando vegetais todos os dias. Então, você pode consumir, por exemplo, o fubá. É interessante porque ele não tem o glúten. O glúten, para algumas pessoas, é uma proteína inflamatória. Mesmo que você não tenha doença celíaca, você pode ter uma sensibilidade ao glúten. E quando o assunto é emagrecimento e a pessoa já é inflamada porque está com sobrepeso e obesidade, é melhor que ela retire o glúten da sua vida. O fubá, a mandioca, que são os derivados da mandioca também, né? Não tem glúten. Já a farinha de trigo tem. Então, a tapioca, o fubá, ele ganha neste ponto, que é não ter glúten da farinha. Mas em questão de índice glicêmico e o que vai atrapalhar ou ajudar o seu emagrecimento, isso não muda mesmo. Os dois têm a mesma condição. Outra coisa que acontece muito é você encontrar no supermercado pães que são fitness. Uns redondinhos, assim, né? Que são fininhos, que é escrito fitness na capa. Bolachinhas com algumas cores que induzem, né? A pessoa que quer emagrecer comprar. Gente, tudo trocar pão por 6 por meia dúzia. Não adianta nada. Pão integral, quando você consome, transforma em açúcar no seu corpo. Pão francês, quando você consome, transforma em açúcar. O mesmo acontece com a tapioca, com a bolachinha água e sal. Por isso que, ao consumir, tem que ser combinado com outros alimentos. E você não pode comer só isso no teu dia inteiro, porque senão você não vai ter sucesso no emagrecimento. Certo? Agora, eu quero dar para vocês algumas opções de café da manhã bem práticos. Papel e caneta na mão, que eu vou te contar algumas combinações alimentares que dão super certo no emagrecimento. Para que você fique magra, as combinações do café da manhã saudável para uma semana, para você já sair dessa live e começar a fazer. Na segunda-feira, eu vou te dar a opção que eu adoro, que é um pão de queijo de frigideira. Esse pãozinho de queijo de frigideira, em 5 minutinhos você faz. O que tem nele? Um ovo inteiro. Sempre que for consumir ovos, faça inteiro. Não jogue a gema do ovo fora. Foi colocado na cabeça das pessoas que gema engorda, que aumenta colesterol. Gema de ovo não aumenta colesterol e não engorda. Gema de ovo é altíssimo o teor nutricional. Ela tem gorduras boas, nutrientes que ajudam até mesmo na sua visão. Então, consuma a gema de ovo, combinado? Depois eu coloquei aqui nessa receitinha do pão de queijo de frigideira, mussarela ou parmesão, uma colher mais ou menos, e 2 colheres de polvilho azedo. Além disso, um pouquinho de leite ou creme de leite, sal a gosto. Vocês viram que na receita tem ovos, que tem proteínas e gorduras, tem o queijo, que também tem proteínas e gorduras, e juntamente com ele tem um polvilho.
Você mistura tudo e faz na sua frigideira. Na terça-feira, eu coloquei uma opção para você de iogurte natural ou coalhada com frutas. E aveia. A aveia é um carboidrato também. E ela tem muita fibra, então ajuda muito a tua saúde intestinal. O iogurte, é ideal que ele seja aquele iogurte com 2 ingredientes. Cuidado com o iogurte sabor morangos, com adoçantes, diet. O melhor é que seja aquele com 2 ingredientes. Iogurte, frutas e aveia. E sustenta muito. Na quarta-feira, eu coloquei aqui para vocês a opção de uma panqueca de banana. Ela vai ovo, banana madura, aveia e também um pouquinho de sementinha de linhaça. Uma delícia também a receitinha. Sexta-feira, coloquei para vocês um pãozinho francês, se você gosta, ou se você gosta de integral, só se for 100% integral. E coloco aí com ovos mexidos. No sábado, ovos com bacon, que é uma delícia também. E no domingo, um mamão, ovos mexidos e o teu cafezinho. Lembrando que café e chás estimulantes, eles devem ser consumidos de manhã e não deve exagerar na quantidade. Se você tem ansiedade, você é muito ansiosa, muita compulsão alimentar, esses alimentos devem ser consumidos mais no período da manhã e de 1 a 2 xícaras no máximo. Tá vendo que não é difícil? Mas também, se você não para pensar, você fica todo dia comendo só carboidrato e cafezinho. Aí você come um macronutriente e falta os outros. Porque é muito mais sobre falta do que colocar, não é mesmo?